Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu me chamo Lucas Rajão e hoje eu quero falar para você um caminho que eu percorri que quase me fez desistir de tudo que eu construí. Eu quero trazer um pouco da minha história e uma decisão que eu acredito que vai mudar tudo. E o início dessa decisão está partindo desse vídeo. E eu prometo que até o final do vídeo você vai sair daqui com uma grande reflexão, com uma grande semente que também pode mudar o rumo da sua vida e dos seus resultados. Bom, primeiro preciso começar tratando esse assunto, compartilhando um pouco da onde foi que eu me perdi, o que aconteceu que me levou para um caminho completamente oposto. E tudo se resume a ouvir outras pessoas a ponto de você querer se enquadrar dentro de um determinado modelo, aonde você passa a se tornar um modelo e não você. Isso aconteceu comigo. Em um belo momento, se não me engano foi em 2022, talvez 2023, não sei muito ao certo, foi quando eu resolvi voltar ao digital. Se você não sabe, eu sou nutricionista, já fui atleta de fisiculturismo, por 10 anos eu vivi no fisiculturismo e eu abandonei essa parte de ser atleta, comecei a cuidar de atletas e consequentemente também comecei a cuidar de pessoas que queriam emagrecer, né? Eu cheguei lá, eu posso dizer ainda, um corpo que está em dia, né? É um corpo com baixo percentual de gordura. Enfim, eu entendo sobre isso. Eu comecei a ajudar essas pessoas que também queriam ter um corpo que nem o meu, ou próximo ao meu, que queriam brevemente emagrecer. E eu resolvi vir para a internet. Eu resolvi entrar no digital para transmitir esse conhecimento. Utilizar o digital como uma forma de impulsionar esse conhecimento, porque eu já ajudei muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, e o conhecimento que eu tenho, ele literalmente ajuda, ele serve, né? Para qualquer pessoa que queira emagrecer, queira definir o abdômen, queira ganhar massa muscular, eu sei o caminho. Então eu vim para cá por isso. E quando eu vim para cá por isso, eu comecei a entrar dentro de um sistema, podemos dizer assim, no qual me falaram, me colocaram para ser de um jeito. Então, eu não poderia falar de uma forma, teria que ser de outra. Eu tinha que produzir conteúdo dessa forma e não daquela, e naturalmente, sem ao menos ter um conhecimento, né? Eu cheguei aqui cru, sem ter ao menos conhecimento, eu simplesmente fui me deixando levar. E eu vou fazer uma conexão aqui, que provavelmente isso já aconteceu com você. Quando você tentou emagrecer, eu acredito que você que esteja aqui me assistindo tem esse objetivo, mas você, sem conhecimento, foi fazendo o quê? Foi falando o que os outros da internet diziam. Então um fala, não pode comer pão. Aí o outro fala, não pode comer banana. Aí o outro, a melhor dieta é essa. E o problema é que a gente vai sendo conduzido. A gente tem uma dor, a gente quer resolver essa dor, então a gente vai buscando soluções. E aí o problema é que você vai se enquadrando e se moldando no modelo, que é um modelo que, vamos poder dizer, é um modelo misto, né? Cada hora você está fazendo uma coisa, cada hora é uma solução diferente, é um método diferente, e você vai deixando de ser você. Você vai deixando de fazer as coisas mais básicas, que você sabe, que eu sei, né? E melhor, de ir atrás do real conhecimento. Então, a partir disso, eu comecei a deixar de ser o Lucas e eu comecei a me enquadrar dentro de um molde. E nesse momento, conforme eu ia, né, fazendo as coisas, percorrendo, eu, por exemplo, me enquadrei dentro de um universo onde eu só falaria com mulheres acima dos 40 anos. Porque me falaram que esse era uma ótima decisão que eu poderia tomar. Quando você subnicha, né, esse é o termo que se utiliza, quando você subnicha a sua comunicação, o seu método dentro daquele grupo. E assim eu fui. E nada de errado de fazer isso, mas
Depois, quando eu comecei a acordar, depois que eu comecei a ver aonde eu estava indo, por que não falar para esse grupo? Mas também falar para os homens? Por que não falar também para mulheres mais novas? Já que o conhecimento que eu tenho, ele pode ajudar esses públicos. Ele pode ajudar quem quer emagrecer. E perceba que, a partir do momento que a gente vai deixando de ser quem a gente vai sendo basicamente um imitador. Porque a nossa essência ela já não está mais se manifestando, porque a gente meio que podou ela, não pode desse jeito, não pode daquele jeito. Não tem que ser assim, tem que ser assado. Então você vai sendo podado a uma forma que você fala assim, cara, eu não posso, tudo que eu estou fazendo é meio que não dá resultado, não está errado. E você vai imitando, eu não vou falar modelando, porque o modelar é você pegar aquela referência, adaptar para o seu jeito. E às vezes você pode fazer isso, mas você vai mais que imitando do que propriamente aprendendo e introduzindo naquilo que é você. E qual é o grande problema de você percorrer nesse caminho? No caminho que você vai muito pela orientação do que você sabe e não pelo estudo profundo. Quando você deixa de ser quem você é e você se torna uma pessoa que está sendo moldada em um universo que não é o seu, é que você começa a fazer muito esforço para pouco resultado. É onde você começa a olhar para tudo que você faz e o resultado ele mostra que não tá bom. E automaticamente você traz isso para você no ponto que é o seguinte, cara, o problema sou eu. O problema é que eu não gero um bom conteúdo, o problema é que as pessoas não têm interesse no que eu estou falando, o problema sou eu. E por muito tempo eu carreguei isso comigo. O problema sou eu, o problema sou eu, o problema sou eu, as pessoas não se interessam, o problema sou eu. E isso vai drenando a nossa energia, isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais desanimado, cada vez mais apático, cada vez mais entrando numa depressão. Por várias vezes eu não queria produzir conteúdo, por várias vezes eu falo assim, mais um dia. Nossa, o que eu vou falar? E eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo, eu não tinha ideias para vir aqui e produzir. Sendo que eu tenho uma experiência de mais de 10 anos nesse universo já, por muitas vezes, cara, li bastante coisa, estudei bastante coisa, então o que eu tenho é muito conhecimento. E como que eu não estava conseguindo? Porque eu estava dentro de um modelo. E nada podia, na minha cabeça, tá? E nada podia, porque eu estava preso naquilo, nada podia, estava errado, e se eu não fizesse do jeito certo. E aí você começa a ter um monte de medo, você começa a ter um monte de questionamento, e você fica travado a ponto de você não conseguir falar. E aí você vai atrás daquilo que funciona. Cara, o que está funcionando dentro desse modelo? Então, trazendo a título de exemplo, né? Vamos falar do emagrecimento. Então, você está lá fazendo a dieta low carb. E a dieta low carb, low carb, low carb. Só que aquela dieta, ela não segue aquilo que é bom para você. Então, você está fazendo muito esforço, pouco resultado, porque você não consegue manter ela. Você está buscando comer coisas que você não está acostumado a comer, você está tirando muita coisa do que você estava sempre acostumado a comer que você gosta, então você passa a ter muita dificuldade. E aí você não tem o resultado e você fica, cara, o que eu tenho que fazer? Qual é o melhor alimento que as pessoas estão comendo dessa dieta? Como que é? E você vai buscando e buscando e buscando e vai mudando, aí você muda esse alimento, agora é esse, e você às vezes faz um esforço, gasta mais dinheiro que você pode, entra numa situação que você fala assim, nossa senhora, o problema sou eu. E um belo dia, eu tava no YouTube, aonde foi que isso mudou, né? Onde foi que caiu essa ficha e aonde foi que as coisas começaram a mudar. Antes de eu entrar nesse ponto, por muito tempo, eu ficava refletindo comigo, eu ficava refletindo pensando assim, cara, quando eu comecei a minha jornada, né? A minha jornada ela começou no fisiculturismo. Eu simplesmente tive um fim num relacionamento, quando eu tinha lá meus 16 anos, 16 não, lá pelos 18 anos, 17, por ali. Eu tomei um pé na bunda, posso dizer assim, no relacionamento, e aquilo me gerou um grande, sei lá, um sentimento de ser largado, de ser, né, abandonado, de ser trocado. E a partir dali eu comecei a querer melhorar o meu corpo, porque até então eu não ligava para academia, inclusive eu era totalmente contra, coisa de bombado, eu tinha essa ideia. E aí,
Quando aconteceu esse fim de relacionamento, eu falei assim, cara, eu preciso me melhorar, eu fui trocado. E eu entrei na academia. Então lá pelos 17 anos, eu comecei, e eu fiquei 17, 18, e aquilo começou a mudar a minha vida, no sentido, eu comecei a ficar mais autoconfiante, ficar mais seguro, né? As coisas começaram, o meu corpo começou a mudar, então, enfim, aquilo começou a mudar a minha vida. E a partir dali eu comecei a me interessar mais sobre alimentação, mais sobre o treinamento, suplementação. Eu comecei a ir atrás de estudar, eu nem pensava em ser nutricionista. Na época, inclusive, quando eu entrei na faculdade, foi no momento da transição, eu fui fazer direito. E eu fui fazer direito, olha só que interessante, por conta que minha ex-namorada fazia e porque meu pai também me falava para fazer. Ou seja, olha só como a gente vai se enquadrando dentro do modelo dos outros. Só que direito não tinha nada a ver comigo, eu não me conectava. E por um ano eu fiz aquilo ali. E no ano seguinte, então já tinha ali basicamente 2 anos que eu estava nesse universo da musculação, da nutrição, estudando, praticando, eu resolvi que eu iria fazer nutrição. E ali foi a primeira mudança. Ali foi a decisão que eu tive perante ao que eu queria, e aquilo mudou muito. A partir dali mudou muito, porque eu entrei em algo que eu já estava estudando, que eu estava vivenciando, então eu me enquadrei muito bem naquilo ali. Eu adorei a faculdade, eu comecei a estudar de uma forma bem tranquila, e a partir dali eu comecei a compartilhar as coisas no meu Instagram. E antes de eu me formar, eu já ganhava dinheiro com isso. Sem ao menos vender algo, eu já ganhava dinheiro. As pessoas me pediam consultoria. Lucas, como que eu faço isso, Lucas? Eu ganhava dinheiro, eu não sabia nem quanto que eu cobrava. Eu lembro que a minha primeira consultoria foi R$100 que eu cobrei. E durante alguns anos, eu fui ganhando dinheiro sem ao menos ter a intenção de ganhar dinheiro com isso. Até que eu me formei, e quando eu me formei, eu consegui adquirir clientes sem ao menos fazer uma campanha de venda. E eu ficava me questionando, caramba, como que eu cheguei naquele patamar financeiro? E fazendo esse trabalho, eu faço muito esforço para não chegar, sendo que lá eu nem vendia teoricamente. Eu só compartilhava a minha jornada, eu só compartilhava os meus estudos, eu só compartilhava os resultados das pessoas que eu ajudava, que eu atendia. E aí tudo se conectou quando essa chave caiu. Essa chave de que eu estava me tornando o que eu não era. Eu consegui identificar que você ser você gera mais conexão. Você compartilhar a sua história gera muito mais conexão. E foi isso que me fez ter o resultado que eu tive. E aí voltando aqui ao ponto sobre o que mudou, então houve um momento que eu refleti sobre isso. Quando essa chave virou, eu trouxe essa reflexão e falei assim, é aqui que tá. Eu preciso voltar a ser quem é. Eu preciso voltar a ser o Lucas que eu era antes, que eu sou. Eu preciso pegar o conhecimento que eu tenho e começar a falar mais, porque hoje eu tenho mais conhecimento. Quando eu entrei nesse universo das mulheres de 40 a mais, eu estudei muito. Eu comecei a me aprofundar, então eu tenho muito mais conhecimento também dessa área, então eu posso pegar todo esse conhecimento e começar a trazer da minha forma, do meu molde. Como eu estou fazendo, por exemplo, aqui. Eu liguei a câmera e falei, eu tenho que falar isso. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo isso que eu estou vivendo. Tem muitas pessoas que hoje, no emagrecimento, elas comem o que elas não querem para fazer pelo outro. Sabe aquela situação? Ah, não dá para fazer, como que é? Não dá para fazer desfeita? Ah, pô, fazer desfeita é feio. O que é isso? É você comer o que você não quer por causa do outro. E isso no emagrecimento é muito comum, a gente não consegue falar não pro outro. Então, essa chave virou e eu falei, a minha opinião mudou. A minha opinião de que a gente tem que se enquadrar dentro de uma coisa, que a gente tem que seguir alguma coisa, não. A gente tem que fazer aquilo que a gente entender que vai ser o melhor pra gente. Então eu comecei a enxergar que tudo que eu estava fazendo estava dentro desse modelo, que eu não estava sendo eu, que eu estava seguindo eu estava sendo um robô, eu não estava conseguindo transmitir transmitir isso que nós transmitimos, como nós somos sinceros, como a gente sabe, compartilha da nossa vida. E eu falei, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou voltar a ser quem é o Lucas de antes,
vou voltar a compartilhar minha vida, vou compartilhar os meus estudos, vou compartilhar os meus reais objetivos que eu estou indo atrás. E quem se identificar vai vir comigo. Quem não se identificar, tá tudo certo. Não é a pessoa que eu tenho que falar. Não é a pessoa que eu tenho que falar e tá tudo bem. Cada um vai se conectar com o seu grupo, né? Então esse vídeo aqui, agora pra gente finalizar, né? Eu espero que você tenha entendido toda a estrutura e eu espero que eu tenha conectado. Eu simplesmente liguei a câmera e tô literalmente falando o que estava vindo na minha cabeça antes mesmo de vir para cá. Eu estava lá fazendo a minha refeição e tudo isso estava vindo na minha cabeça que eu tenho que falar isso. E essa vai ser a minha iniciativa. Vai ser a partir daqui que tudo vai começar. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu literalmente me desculpe se não ficou claro, se eu dei uma volta no mundo ou se ficou confuso, mas eu acredito que aqui no final eu possa te ajudar mais ainda. Se não ficou claro, se ficou, vai finalizar esse vídeo aqui com uma ideia central. O ponto é, se você hoje que está aqui assistindo esse vídeo, está tentando emagrecer, está tentando ganhar massa muscular, eu não sei qual é o seu objetivo, mas se você tem um objetivo, seja ele no teu relacionamento, na tua vida, no teu corpo, seja qual for, vamos abranger mais, porque isso aqui ele é muito mais do que o emagrecimento. Para observar se você não está agindo de acordo com agradar os outros, ou se você realmente está agindo de acordo com o que você é. A gente tem muito medo de desagradar o outro. A gente tem muito medo de ser julgado. E aí o que a gente faz? A gente abre mão da nossa saúde, a gente abre mão do nosso tempo, a gente abre mão de muita coisa nossa, ou seja, a gente muitas vezes se prejudica para agradar o outro ou para não ser julgado pelo outro. A gente toma decisões pelo outro. A gente vive coisas pelo outro. Isso começa cedo. Como eu trouxe para vocês, o meu pai queria que eu fizesse direito. E eu fui fazer direito. Não era algo que eu queria. Era o que ele queria. Talvez você, hoje, no final de semana, e aí eu vou trazer elementos aqui do emagrecimento que faz parte da vida de muitas pessoas. Talvez você, no final de semana, você come porque o seu marido ou a sua namorada, ou seja, outra pessoa, te leva a comer. Então, para você agradar o outro. E tá tudo bem de você ter essa escolha, mas que ela seja consciente. Que você esteja no comando dessa escolha, porque se não é você, é o outro. Então perceba, nós precisamos estar presente, consciente das nossas decisões. Porque não é o outro. Quando você está nesse estado, não é o outro que está te influenciando ou que está determinando. É você que está tomando a decisão. Eu quero fazer isso. E você assume as consequências e está tudo certo. Só que na maior parte das vezes a gente está sendo influenciado. Por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado ou porque a gente quer agradar o outro. E a gente não consegue falar não. E isso, quando se perpetua na nossa vida, então começa muitas das vezes numa coisa pequenininha. A gente não consegue falar não para os nossos filhos, a gente não consegue falar não para a pessoa que mora com a gente não consegue falar não para o nosso chefe, para os nossos amigos, e isso vai se perpetuando em todas as esferas da nossa vida. Na verdade, esse falar não começa pela gente. Eu comecei pelo filho, né? Mas começa pela gente. É não para mim, pelo meu desejo. Eu quero comer isso aqui agora. Não. Isso não vai me levar a emagrecer. Então, perceba, o não começa por mim. Então, eu quero deixar essa reflexão. Pare hoje, olhe um pouco para a sua vida, pegue os momentos que são mais cruciais. Então, falando do emagrecimento, são os momentos mais cruciais. Final de semana. Como que é o teu final de semana? Durante a semana, quando você está no teu trabalho, observe, no seu trabalho, como que é a tua alimentação durante a semana? Tem momentos que você se alimenta
que não está te ajudando, óbvio, que não está te ajudando no teu objetivo, que está sendo influenciado por outros, percebe isso. Porque, como eu falei, eu já vivo isso há muitos anos, então eu já presenciei várias situações, eu já caí em várias situações e eu já cuidei de muitas pessoas que me falaram, né, também, que passaram por isso. Então, trabalho é aquela situação que, come aí um docinho, ó, te trouxe um docinho pra você. Vamos lá depois do trabalho tomar um chopp. Sexta-feira é dia do chopp. Oi, pô, vamos almoçar todo mundo junto. E aí você, caramba, muitas das vezes leva a sua comida e você, para nos agradar aos outros, você, vai lá e aceita. E aí você tem que comer coisas que, cara, não faz parte da sua alimentação, pelo menos dessa que você queria, que você tinha levado para te ajudar no teu processo. Você vai numa festa e aí você sai comendo tudo, sendo que você nem precisaria ir naquela festa, mas você quer ir para agradar o outro. Lembrando, toda decisão, quando ela é consciente, não tem problema, você tomou essa decisão. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai se deixando levar pelos dois pontos. Medo de ser julgado e não querer desagradar o outro. E aí, isso é o nosso problema. Então, para finalizar esse vídeo, eu te agradeço por estar até aqui comigo. Eu quero que você gostaria, né? Que eu gostaria, seria muito bom de você trazer aqui nos comentários, se você se identificou com isso, se isso te trouxe alguma ajuda, enfim, comenta aqui para eu saber. Esse canal aqui, ele é novo no sentido de eu estou começando a produzir conteúdo e o meu objetivo aqui é produzir conteúdo todo dia, trazer conteúdos mais profundos, trazer conteúdos que realmente vai te ajudar na tua jornada. E eu queria começar essa mudança da minha vida, fazendo esse relato, trazendo essa história, o que aconteceu com o Lucas, que lá atrás era o Lucas e o que tornou o Lucas quando ele deixou de ser ele. E eu queria que você não deixasse de ser você também. E se essa minha história puder te ajudar, isso já serve como um grande objetivo desse vídeo. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai ajudar também, se inscreva no canal para me ajudar a crescer e te vejo no próximo vídeo.